Atuais campeão e vice entram em campo nesta noite pela Libertadores América. E as duas equipes brasileiras buscam a segunda vitória na segunda rodada da fase de grupos da competição continental. O duelo do Palmeiras será contra o Independiente Petroleiro da Bolívia e os atuais bicampeões consecutivos vêm embalados pela boa fase, mesmo com a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro frente ao Ceará, também jogando em casa. Na partida anterior, pela Liberta, os tricampeões continentais fizeram 4-0 no Deportivo Táchira, na Venezuela. Para manter os 100% de aproveitamento, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com o retorno do lateral Piquerez. O uruguaio se recuperou de trauma no ombro direito e está à disposição para voltar ao time titular. A bola rola no Allianz Parque às 9h30 da noite. Mesmo horário do jogo entre Flamengo e Talleres, no Rio de Janeiro. Assim como o Alviverde, os flamenguistas também venceram a partida de estreia na Libertadores por 2-0, diante do Sporting Cristal no Peru. Pela rodada inicial do Brasileirão, o Flamengo apenas empatou com o Atlético Goianiense e o clima ficou pesado. A pressão sobre o comandante Paulo Souza e sua comissão técnica se intensificou e um bom resultado hoje é de suma importância. Diante dos argentinos, logo mais no Maracanã, o treinador português deve promover a estreia do goleiro Santos, recém-chegado do Atlético Paranaense. Entre os outros jogos da segunda rodada da Libertadores desta terça-feira, destaque para Boca Juniors da Argentina e Always Ready da Bolívia, que se enfrentam pelo grupo do Corinthians. E tem confronto decisivo por outra competição internacional, mas lá na Europa. Nessa terça, conheceremos os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões. Na Espanha, o Real Madrid tem larga vantagem sobre os atuais vencedores. O Chelsea perdeu para os madrilenhos na semana passada por 3-1 em Londres e agora precisa vencer por 3 gols de diferença para seguir na briga pela manutenção do título. Simultaneamente, o Bayern de Munique recebe o Villarreal e o empate classifica o time visitante. A primeira partida terminou 1-0 para os espanhóis e o Bayern precisa de 2 gols de vantagem. Vale lembrar que na fase anterior, os alemães ficaram apenas no empate no jogo de ida na Áustria frente ao Red Bull Salzburg. E na volta em Munique, o placar final foi 7-1 a favor do time da casa. De São Paulo, Lucas Basílio. Informações, portanto, aí do Lucas Basílio. Tem Verdão hoje para ganhar mais uma. Já na Europa, o maior campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, segue vivo na atual edição do torneio e vai em busca do 14º título. Em Madrid, um jogo histórico, daqueles típicos e dignos da Liga dos Campeões da Europa. O Real tinha vantagem de 2 gols por ter vencido o Chelsea em Londres por 3-1. Muitos tratavam a classificação dos donos da casa como certa, mas os atuais campeões queriam seguir na defesa do título e não se intimidaram nem com a vantagem e nem com a torcida madrilenha, que enchia o estádio Santiago Bernabéu. Mas os atuais campeões queriam seguir na defesa do título e não se intimidaram nem com a vantagem e nem com a torcida madrilenha, que lotava o estádio Santiago Bernabéu. Desde o início, partiu para cima e abriu incríveis 3-0, com gols de Mount, Rüdiger e Werner. Mas, minutos depois do terceiro gol sair, os donos da casa contaram com a estrela do brasileiro Rodrigo e Santos, que havia acabado de entrar no jogo, para diminuir e levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, até então apagada durante todo o jogo, a dupla Vinícius Júnior e Benzema enfim brilhou. E com um passe do ex-atacante do Flamengo, o capitão do Real fez o segundo e colocou os anfitriões na sua 10ª semifinal da Champions nos últimos 12 anos, vivos na luta pelo 14º título da competição. 3-2, 5-4 para o Real no placar agregado. Se na Espanha os gigantes garantiram vaga, na Alemanha deu surpresa na próxima fase. Depois de vencer por 1-0 o primeiro jogo em casa, o Villarreal fez valer a vantagem no duelo decisivo em Munique, diante do Bayern. A equipe dona da casa dominou as ações do início ao fim, até abrir o placar no segundo tempo com o artilheiro Lewandowski. Mas um contra-ataque a 4 minutos do fim decretou a classificação do chamado submarino amarelo, como é conhecido o time espanhol. 1-1 em território alemão, 2-1 Villarreal no placar geral. Hoje saem os 2 últimos semifinalistas. Com larga vantagem, o Liverpool recebe o Benfica
podendo perder até por 1 gol de diferença após vencer em Portugal por 3-1. Já o confronto entre Atlético de Madrid e Manchester City está mais equilibrado, com ligeira vantagem para os ingleses. Os comandados de Pep Guardiola venceram em casa por 1-0 e agora jogam pelo empate em Madrid. De São Paulo, Lucas Basílio. O técnico Rogério Ceni tem aproveitado a Copa Sul-Americana para rodar o elenco e dar minutos de jogo para os atletas que não vêm atuando tanto na temporada. E parece que isso está sendo positivo para os chamados reservas mostrarem serviço. Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o São Paulo alcançou a segunda vitória na competição. Na noite de ontem, diante de mais de 30 mil são paulinos, o time da casa superou o Everton do Chile por 2-0, gols de Arboleda e Thales Costa. Com mais 3 pontos, o tricolor se isolou na liderança do grupo D, com 6, contra 3 do Ayacucho do Peru e 1 ponto de Everton e Jorge Wilstermann da Bolívia. Vale lembrar que na primeira fase da Copa Sul-Americana, apenas o líder de cada chave avança à próxima fase. Pelo mesmo torneio, o Internacional segue vivendo um momento difícil e não foi além de um empate contra o desconhecido Guaiarenha. Pelo mesmo torneio, o Internacional segue vivendo um momento difícil e não foi além de um empate em 1-1 contra o desconhecido Guairenha do Paraguai. O Colorado é o penúltimo do grupo E. Já pela Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense venceu pela primeira vez. Na estreia do novo técnico, Fábio Carille, o Furacão venceu o The Strongest por 1-0 e agora divide a liderança da chave B com o Libertad do Paraguai. Quem também esteve em campo nesta quinta-feira foi o Red Bull Bragantino. Atuando pela primeira vez fora de casa no torneio internacional, os paulistas foram até a Argentina encarar o duro duelo com o Vélez Sarsfield. Saíram na frente, sofreram a virada e no fim foram buscar a igualdade. 2-2, Red Bull Bragantino e Estudiantes, também da Argentina, lideram a chave até aqui.